jesuítas tiveram grande importância na disseminação do catolicismo no Brasil colônia e no barroco religioso no Brasil. Na maioria das vezes, esse tipo de criação se manifestou na construção de igrejas e imagens religiosas, que se expandiram nos centros urbanos do país. Chegando ao Brasil, os traços barrocos se laçavam com populações mistas, como alfaiates, escravos, indígenas e funcionários públicos, que na maioria das vezes tinham dificuldade de compreender os sentidos valiosos, que geralmente era só por imagens ricas, templos religiosos e a complexa ornamentação. Dentre os principais representantes dessa arte, vemos muito Antônio Francisco Lisboa e Manuel da Costa Ataíde, que se destacaram muito no barroco brasileiro. Eles surgiram no auge entre o século XVIII e XIX e trouxeram várias inovações, por isso se destacaram tanto. De forma geral, as obras do barroco foram construídas a partir de pedra-sabão, barro cozido. Além disso, apresentava sutilezas nas suas obras, dramaticidade e linhas curvas e drapeados nas vestimentas. O Rio de Janeiro era uma cidade sem muitas expressões econômicas e culturais. Após a descoberta do ouro em Minas Gerais no século XVIII, o Rio de Janeiro passou a ser o mais importante centro de intercâmbio comercial da metrópole. Esse comércio com a zona de mineração foi tão intenso que determinou a transferência da capital para o Rio de Janeiro, o que atraiu piratas franceses. Em 1735, o sistema de defesa do Rio de Janeiro foi aperfeiçoado para manter o porto seguro e livre para escoar as riquezas. Foram construídos prédios e edifícios para transformar a cidade em entreposto comercial. Muitos pintores se destacaram na chamada Escola Fluminense de Pintura, originária no século XVII. Foram eles: Caetano da Costa Coelho, um dos maiores pintores brasileiros do século XVIII de origem portuguesa. Em 1730, foi contratado pela Ordem Terceira de São Francisco da Penitência para douramento dos entalhes de painéis do Calvário e teto da Capela da Ordem. A importância de Caetano na arte brasileira do século XVIII foi ter sido o primeiro, no Brasil, a tentar a pintura em perspectiva, divulgada na Itália no final do século XVII. Manuel Dias de Oliveira, conhecido como Brasiliense, atuou em Lisboa e Roma com Pompeu Batoni e foi regente da aula pública de desenho em figura no Rio de Janeiro. Utilizava modelos vivos e proibia a cópia de estampas. José Leandro e Francisco Pedro do Amaral foram os representantes da escola fluminense. Leandro foi retratista da família real e Francisco, o favorito do rei e da nobreza. Na escultura dessa época no Rio de Janeiro, 3 nomes se destacavam, ligados ao trabalho realizado na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência: os portugueses Manuel de Brito e Francisco Xavier de Brito. O trabalho de ambos é tão harmonioso que parece que trabalharam de comum acordo. O ponto máximo da escultura do século XVIII no Rio de Janeiro foi com Valentim da Fonseca e Silva, tido como o maior escultor colonial depois de Aleijadinho. Valentim esculpiu a talha do altar-mor e a grade da Capela-Mor, na Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Fez o trono com a respectiva talha e o último passo da Paixão. A grade e o molde de 2 lâmpadas da Capela-Mor, uma urna e uma cadeira. No Mostreiro de São Bento, os moldes para lampadários e objetos de prata para a Capela-Mor. A maior novidade nessa arquitetura foi a do engenheiro militar Tenente-Coronel José Cardoso Ramalho, que elaborou o projeto da Igreja de Nossa Senhora do Outeiro da Glória, tido como o primeiro projeto barroco em planta poligonal, 1720. Outros seguiram seu projeto inicial, com exceção da Igreja Nossa Senhora da Candelária, projetada por Francisco João Rócio, 1775, com planta em cruz latina e decoração interior com influência italiana, trocando a madeira pelo mármore. O Brasil é um país que se investe muito pouco, quase nada, em técnicas de preservação de patrimônio. E o Rio de Janeiro é o estado com mais obras-sacras furtadas, totalizando cerca de 539. A igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar foi o templo que mais vezes foi assaltado por bandidos. E a sua imagem principal, a de Nossa Senhora do Pilar, só foi percebida a sua falta quando foi feita uma reforma na igreja, em 2001. Obras com assinaturas de gênios do barroco, como Aleijadinho de Minas Gerais, Francisco das Chagas da Bahia e Mestre Valentim do Rio de Janeiro, vão parar no mercado negro, onde são vendidas para antiquários e colecionadores. Influenciado pelo barroco português, mas com o tempo foi assumindo suas características próprias. Eu não sei falar características, pô. Não sei não, pô. Características.
Fala. Fala características. 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 Coloquei minha língua. Fala. Características. Eu falo aqui, mas no vídeo. Na maioria das vezes, esse tipo de criação. Qual é o. Dentre os principais representantes dessa arte, vemos muito Francisco Manuel, você que é o nome dele. Claricuzzi, que merda tu tá fazendo aí? Pronto? Dentre os principais representantes dessa arte, vemos muito Francisco. Eita, pausa. De forma geral, as obras do barroco foram construídas a partir de pedra-sabão. O Rio de Janeiro era uma cidade sem muitas expressões econômicas e culturais. Após merda, vai pagar. Não. O Rio de Janeiro. O Brasil é o país que se investe muito pouco, quase nada, em técnicas de preservação de patrimônio. O Rio de... Tá faltando 2 participantes. Gente, agradecemos por Donzela, pô. por assistir. Sério? Ai, Eu não estou de acordo com essa palhaçada, viu, Grazi? Grazi tá ali, ó. Grazi. Grazi tá ali, mas Grazi, eu ela te não amo. sabe que a gente tá fazendo um vídeo.